Ele precisa de caras que vão pro embate, pro abate. Vocês falaram do Douglas, eu acho que o Douglas é um cara que se contagia muito pela forma do time jogar. Se o time apresenta aquele futebol modorrento, ele é aquilo ali. Se o time vibra, ele é um cara vibrante. Eu não vou discutir a qualidade, que eu considero o Douglas um bom jogador. Agora ele se contagia muito. E isso aí é prejudicial, né? Não, ontem foi o melhor jogo dele com a cabeça. Foi o melhor jogador em campo e isso dá algumas esperanças, tá? Claro, o Douglas é isso aí, ele é ele tá mais para ex do que para qualquer outra coisa, né? Mas ele estava mesmo parecendo aquele jogador do Bola Mar, né? Aquele jogador de fim de semana. Infelizmente, é o que estava aparecendo, né? Tu acha ele fora de forma? Não, ele fora de forma, é um jogador que já tá assim, né? Pô, tu já jogou isso aí, Meneghete? Tu tá jogando Bola Mar, Meneghete? Às vezes... Às vezes escapou então, porque senão ia mandar o Roberto trocar de competição para não se complicar. Não, assim, ó, é que tem cara que joga muito no Bola Mar ou não? Tem. Os caras jogam pra caramba, né? Tem até uns gordinhos fumantes que jogam bem no Bola Mar, não que seja o caso do Douglas, é isso. Mas tô dizendo só que tem, né? É mesmo? Tem gordinho fumante que joga bem lá no Bola Mar. Agora o futebol profissional não permite isso, né? Não, com certeza. Agora, de qualquer maneira, ele tá... O que é? Não, claro, tem para todos os estilos, né? E ele foi muito bem ontem, eu gostei dele. Os jogadores apareceram, ele pôde... Ele tem que ter com quem tabelar, ele não vai pegar a bola e definir sozinho, ele não é um condutor e um driblador. Claro que ele sabe driblar, mas o negócio é ele pegar a bola e pifar e achar que... Mas ele é o tipo de jogador que num lampejo ele pode decidir um jogo, e isso ele não vinha fazendo. Ele, pelo menos nos primeiros jogos do Grêmio, ele não fez. Mais a gol, né? Mas aí ele tem que se aproximar mais. Aliás, tá. Mas não lembro dele ter essa virtude. Ele fez alguns gols, mas já faz um tempinho, tá? Eu gostei muito do Júnior. Realmente é um garoto que está se afirmando, né? E tu vê que a jogada que ele fez, que nós mostramos pelo lado direito, ele saiu do campo de trás, entendeu? E foi pelo lado direito, driblando todo mundo e quase fez um golaço. Não pela jogada e coisa e tal, mas tu vê que o cara tem autoconfiança, meu. O cara quando tem autoconfiança, Meneghete, a vida nos ensina, Meneghete. Quando o cara está com a autoestima elevada, está com autoconfiança, você faz coisas inimagináveis. Terminou? Sim. Roberta. O Leonardo Borstmann. Venceu, mas não convenceu. Essa é a frase que resume o jogo, ainda com várias dificuldades em campo, principalmente na armação. Esperamos que com os retornos de Giuliano e Ramiro encaixemos o meio-campo. O Cleison Martins jogou bem o time do Grêmio, mas Galhardo e Matias não são laterais para o meu Grêmio, muito fracos. O Flávio Silveira vence, mas não convence. E o Jorge Souza melhorou bastante, mostrou evolução, falta experiência e conjunto. Mas na parte técnica individual não está muito abaixo dos times que custaram muito dinheiro e não ganharam nada nos últimos anos. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte. Meneghete, o River Plate da Argentina também vai enfrentar a altitude da Bolívia. A equipe já está em Santa Cruz de la Sierra, onde o Internacional também ficou hospedado, e vai enfrentar o San José em Oruro, a 3.750 metros de altitude. E para tentar reduzir os efeitos da altitude ou até mesmo evitá-los, a equipe vai utilizar um estimulante sexual, que, de acordo com especialistas, ajuda na circulação do sangue e também na hora de respirar. O River adotando uma medida um pouco diferente para tentar reduzir esses efeitos. Vai funcionar, Ribeiro Neto? Ativo! Cara, tu não sabe. Na altitude, inclusive? Cara, deve ser o máximo. Eu queria experimentar. Os caras já estão na altitude, cara. Mas tu quer ir pra altitude? Cara, vou te mandar pra La Paz, tu fica um tempo lá, o que tu acha? Paulo Pires, nosso editor, vamos colocar de novo a comemoração do Grêmio no primeiro gol do Eraso. Felipe Bastos orquestrando a comemoração para ir lá e todos abraçarem o técnico Luiz Felipe Scolari. Vejam vocês o posicionamento do Douglas. Que cara inteligente esse cara é demais. Isso aí comprova que estava armado. Não, agora, a título de brincadeira, né? Eles já tinham combinado isso. Olha o carinho do Filipão no Felipe Bastos depois do abraço. Sai daqui, babão. Pro jogo. Mas olha aqui, ó. Se o Douglas já tava lá, cara. Cara, legal, acho beleza, combinaram, né? Mas já tava ali, ó. Olha ali, ó, tranquilinho, ó. Olha lá, olha o Filipão. É bom. Olha lá o Filipão, olha lá o Filipão. Olha lá, vai pra lá. É falta. É assim que ele marcava os zagueiros, quando ele era um zagueiro da Serra. É interessante porque esse tipo de atitude, ela vai de encontro, né? Ela vai contra aquelas informações que a gente estava discutindo aqui sobre o grupo de jogadores, principalmente os jovens, estarem insatisfeitos com a forma como o Filipão estava lidando. Claro que esse abraço foi puxado pelos mais experientes, pelo Rodolfo, pelo Felipe Bastos, né? E o Douglas já estava ali também. Time também, né? Tem que fazer essa ressalva. Também tem isso aí. Mas ela
É uma forma até, claro, intencional dos jogadores de contrariar e mostrar, não. A gente não está contra, a gente quer, a gente está a favor, vamos se organizar aqui, vamos mudar essa história pra gente não se perder. O Felipe Bastos é um cara positivo pro grupo. Eu acho que a atitude dele, Mas o interessante é o seguinte, vocês já notaram que todos os treinadores fazem isso, né? O cara vai lá comemorar e tal, o treinador parece que veio a câmera nele depois do gol, né? Ele sempre dá uma instrução, ele não comemora, porque não sei o que, parece que, sabe? É meio... Não, o empurrão do Filipão é o seguinte, vamos lá, que vai sair. Olha aqui, ó, vamos marcar, ó. Que o Ribeiro tá falando. Que ele falou assim, vamos tocar a bola. É isso, olha. Fiquei com essa impressão quando ele vai empurrar ali, ó. Que ele empurra, fala pro assim, ó. Eu entendo essa... No final talvez aparece pro jogo. No final ele fez. Eu entendo essa interpretação do Ribeiro, mas também quando os jogadores estão próximos é o único momento em que o treinador tem uma hora de dar oportunidade. Não tem dúvida nenhuma, né? O cara faz uma coisa legal e não leva uma mijada. E nós temos o Felipe Bastos, que orquestrou essa comemoração falando sobre os jogadores terem comemorado de forma muito aglutinada e unida com o técnico Luiz Felipe Scolari. É importante a gente ser unido, tanto que no primeiro gol todo mundo foi ali no banco de reservas, mostrar que a gente está unido, não só para mostrar para fora, mas para a gente mesmo, que a gente é capaz de unido fazer um grupo forte. Então é isso que a gente vai fazer, a gente combinou, a gente conversou bastante depois da derrota contra o Veranópolis, que a gente ia mudar de atitude, a gente ia se fechar mais ainda para que a gente conseguisse as vitórias, porque a gente sabe que falta um pouquinho ainda de técnica, mas não pode faltar vontade. O capitão do Grêmio é o Rodolfo, né? Rodolfo. Apesar disso, que bom que isso acontece, o Rodolfo tem personalidade para isso, tem tamanho para isso, tem experiência e currículo para isso, mas eu considerava que uma eventual saída desse jogador Felipe Bastos seria um prejuízo irreparável para o Grêmio. Não tanto pela qualidade técnica, que eu acho que ele tem, acho que ele tem acima da média do que a média da imprensa aí considera do Felipe Bastos, que é um jogador muito interessante, e elogio ele. Eu lembro que eu tive um debate com o Baldasso aqui naquele Grenal, o primeiro Grenal do Filipão que o Grêmio perdeu, o Baldasso ficou encantado com o Wallace e eu com o Felipe Bastos. Eu achava que este era o jogador que o Grêmio achou para liderar o time. O Grêmio perdeu referências importantes, especialmente o Barcos, que era um pouco dono desse time do Grêmio. O Grêmio tem o Rodolfo, o Douglas não tem esse perfil, tem a experiência, tem a referência técnica, mas não tem o perfil da liderança, tanto quanto esse jogador. O Felipe Bastos, para mim, é um jogador importante e preponderante nesse Grêmio. Embora não pareça o Felipe Bastos, eu não tenho certeza se ele já completou 25 anos. Ele é muito mais novo do que aparenta e do que a forma como ele se expressa. Uma falta de cabelo faz com uma pessoa. Se eu tivesse o undercut que tu tens, não é falta de cabelo. Cabelo é questão a forma como você se expressa, a tranquilidade que ele se expressa, o tipo de assuntos que discutir futebol. Acho mais produtivo para o Grêmio discutir futebol. Faz tempo que a gente vê o Felipe Bastos jogar, por isso que tem a impressão que ele tem mais Roberto, idade. acabou de confirmar, ele já fez 25... De 1º de fevereiro. Um cara jovem, mas ele tem isso aí, ele devia ter isso aí com 18, com 17. Só está faltando a bola parada dele, né? Porque ele não calibrou ainda legal, né? Bola parada. E na Ponte Preta também. Teve um chute dele contra o Veranópolis, que a bola saiu, fez uma curva quando chegou na área que o goleiro do Veranópolis quase tomou. Mas ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo. Esse é um ponto que está me chamando a atenção. Esse foi um dos trunfos, aliás, foi um dos trunfos dele que o fez ser contratado, a bola parada dele. Tá, mas eu acho que se ele tiver as outras qualidades como ele tem, para mim, está resolvido. Eu acho que ele é um jogador de muita qualidade. Marcou o D'Alessandro naquele Granal do 4-1. Anulou o argentino, foi muito bem naquele Granal. Ele tem qualidade. Não, tá bem. Prova disso foi que o Inter tentou contratar o Felipe Bastos, né? Isso. E não conseguiu. Sim. O ano passado, na metade do ano passado. Acho que foi no começo ou ano retrasado, não me lembro agora, final do ano retrasado. O Grêmio se movimenta também fora de campo, uma das questões é a remontagem do departamento de futebol, desde que o Duda Creflo saiu e tal, e se especulava uma possibilidade de que o ex-presidente Fábio Koff, até pelo desgaste das viagens, enfim, não permanecesse. Mas o atual presidente, Romildo Bolzan Júnior, falou sobre isso e garantiu a permanência de Fábio Koff à frente do futebol gremista. Amanhã a gente tem conversado com muita frequência, mas o presidente chegou de viagem, está se recompondo lá das suas férias. Recompor de férias nem sempre é tão simples assim, mas o presidente certamente já trabalhou, trabalha e possivelmente logo em seguida anunciará por inteira a composição da sua equipe de trabalho. O presidente está muito atento a tudo. Muito bem, obrigado. Só para garantir, para finalizar também, o presidente Fábio Koff segue até o final do seu mandato, certamente, no cargo de vice de futebol? Mas é evidente, o presidente é uma referência política, uma referência administrativa, uma referência de postura, uma confiança da torcida,
uma relação de equilíbrio, uma relação de importância dentro do clube. Só não vai ficar se não quiser. Questão OS está sendo finalizada? Tem alguma previsão? Esse é um assunto que da parte do Grêmio está completamente finalizado, só que as circunstâncias às vezes não nos remetem para a finalização. Que bom, né? Se ele permanecer efetivamente, porque na viagem ontem ele não estava, né? Ele está agora num processo de recomposição. O presidente Fábio Koff, ele esteve em Porto Alegre, ele retornou de viagem, ficou em Porto Alegre e ele vem mantendo alguns contatos aí para tentar fechar algumas contratações. Mas o Grêmio espera anunciar um reforço na semana que vem. Ele não tem viajado mais. Mas o Grêmio precisa ter um diretor de futebol ainda, né? Sim, é possível que se tenha. Você falou muito do César Pacheco, né? Mas... Seria um bom nome, hein? Tem uma relação boa com o Filipão. Eu ficaria surpreso. Venceu muito no Grêmio. Eu ficaria surpreso. Por quê? César Pacheco? Eu ficaria surpreso. Eu liguei para o César Pacheco quando ele foi cogitado há pouco tempo para assumir o futebol, para ser o diretor de futebol e trabalhar com o Fábio Koff. E ele disse que não era o momento, ele já estou com uma certa idade, já passei por muitas coisas no Grêmio. Vou pegar o trabalho já em andamento. Grande figura. A não ser que ele assuma agora, e aí o presidente Fábio Koff realmente coloca a situação. Olha, vai começar agora o nosso trabalho. Tem jogadores por aí. Porque o César Pacheco sabe trabalhar em momentos difíceis. Ele sabe, não é de surfar sua onda quando a onda tá altinha, bonitinha, mar perfeito, verde, água cristalina. Ele sabe pegar a turbulência, ele tem preparo para isso. O Grêmio tem no futebol, o Grêmio tem uma hierarquia um pouco diferente, né? Onde o gerente manda mais que o presidente, mas pode funcionar. O gerentão, né? O Filipão e tal. O Filipão é o gerente. Então ele pode funcionar, pode até dar certo é uma forma diferente de conduzir o futebol. O gerente está acima de todos, né? E acumula a função de técnico também, isso é muito interessante. Eu acho que o Grêmio cometeu um erro. O presidente Fábio Koff, Ribeiro, eu acho que ele cometeu um erro, porque nessa ausência ele não nomeou ninguém para ficar. E o Grêmio não teve um dirigente. O Praz não ficou? O Dr. Praz, é que o Dr. Praz viajou. Mas viajou, viagem, né? voltou. Então não ficou, então. Não, voltou. Ele esteve e saiu. Mas ele não ficou. Ele não ficou. Ele tem contatos com o presidente Fábio Koff. Aliás, hoje tem uma reunião importante, acho que até o doutor Adalberto Praz estará presente. Só para concluir, Ribeiro, me permita, faltou o dirigente político. Nesse momento de turbulência que o Grêmio viveu, faltou aquela voz forte. Tanto para preservar a figura do presidente, para não responder em qualquer jogo, em qualquer situação, o presidente, que é a figura máxima do clube, está respondendo, e também e também para preservar o funcionário, que é o Rui Costa, que muitas vezes é quem vai lá aparecer para dar explicação que é uma figura que eu acho que com essa ascensão que teve o Filipão, essa ascensão do Filipão, eu acho que ela aconteceu, eu diagnostiquei isso no final das rodadas finais, quando ele deu uma entrevista, por exemplo, dizendo assim, o Kleber não vai jogar no Grêmio. Tem uma entrevista de dirigente e não de funcionário de treinador. Tá bem, o Filipão tem esse direito porque ele tem uma história dentro do clube. Tá bem. Há quem pense assim. Eu acho que o Rui Costa está ameaçado, porque ele pode ficar numa mesma condição do Filipão, entendeu? Ter dois gerentes executivos. Ele está sendo contestado internamente. O Filipão cumpre essa função. Isso não é uma crítica ao Filipão, entendeu? Mas ele cumpre essa função. Eu vou dizer o que eu acho que o Rui Costa está sofrendo, na realidade. Para mim, o Rui Costa está sofrendo... Sabe quando você não tem... Não existe uma expressão pitoresca dizendo assim, tem que mudar, nem que seja o sofá da sala. Tirar a secretária, muda a faxineira, mas tu tem que mudar. No Grêmio não tem que mudar, só o Rui Costa, entendeu? Então eu acho que ele ficou muito visado por isso, porque só tem ele. Ninguém vai mexer, no futebol ninguém vai mexer. O presidente não. O Fábio Koff é impossível. No Rui Costa aí. Então, nada. Não, mas é o único que tu poderia dizer. Atenção, crise no Grêmio, o que aconteceu? Caiu o Rui Costa. É a única coisa. Tá bem, mas não vai mudar o quê? Vai dar futebol pro time? Não vai. Vai fazer o time jogar futebol? Não vai, mas é isso, por isso que ele... Você não tem dinheiro para contratar? O nome dele ficou na berlida por causa disso. Ele vem sofrendo algumas críticas pelo número de jogadores que foram contratados, né? E que não deram a resposta. Isso acabou gerando um certo descontentamento de alguns. Pois é, mas aí é o seguinte, né? Tem jogadores ele aí foi elogiado porque contratou 3, 4 jogadores. O Rui Costa acabou fazendo contratações que a gente não esperava que fossem acontecer antes delas serem nada deu certo do Grêmio nos últimos anos, gente. A contratação do Barcos, por exemplo, foi uma grande vitória dele. Então, foi elogiado por todos nós quando trouxe o Barcos. Foi aquele jogador que ele contratou e ligou para o jornalista para dizer que contratei o jogador e tal. Ele fez isso. Ele tem alguns amigos na imprensa, alguns com idade mais avançada, ou então ele ligou para fechamos o jogador tal, o jornalista identificado com o clube, que eu acho que a função do executivo, diretor ou gerente, não é essa.